Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira e eu tenho uma pergunta para você. Você realmente sabe purificar água e tem certeza que está tomando uma água segura nas suas aventuras? Seja muito bem-vindo ao canal Outdoors. Dá uma paradinha agora e se inscreve aqui no canal se não está inscrito. Já clica no sininho também para ativar as notificações e deixa aquela curtida porque o vídeo hoje é essencial. A gente sabe que a água é essencial para a vida, logo para a sobrevivência, para a aventura. Sem ela, a gente não sobrevive 3 dias, certo? Certo. Só que todo mundo sabe que a água também pode ser vilã. Se ela tiver algum fator que a contaminou e você ingerir essa água, você pode ter vários problemas, desde uma disenteria leve até chegar ao óbito. Mas você realmente sabe como purificar a sua água, como conseguir uma água potável num ambiente outdoor como esse aqui? Então chegou o dia, nós vamos falar tudo que você precisa saber e resolver esse problema nas suas aventuras ou numa situação de sobrevivência. A primeira fase da obtenção de água potável para a sua aventura é a coleta de água. Mas a coleta tem um segredinho que eu vou ensinar para vocês. Quanto menos contaminada a sua água for antes de começar os processos de purificação dela, mais fácil vai ser para você. Então existe uma ordem de hierarquia do local da coleta. O ideal é você achar uma nascente, porque ali a água está brotando da terra, dos lençóis freáticos e a água está no estado mais puro possível. Mas nem sempre a gente tem acesso. Então você vai descendo essa hierarquia da nascente para córregos menores, até os córregos maiores, até você chegar numa cachoeira ou em um rio. Esses são os piores lugares, porque já tem quilômetros talvez aí que esse rio está passando em vários locais e pode ter acontecido diversas coisas e contaminar essa água, seja um bicho morto, seja contaminação por algum tipo de agrotóxico, qualquer coisa pode ter caído nessa água e ela não estar pura. Mas se não tem outro jeito, a gente vai coletar água aqui, que é onde a gente está tendo acesso. Eu tenho aqui em minhas mãos um dos recipientes mais famosos do Brasil aí. A maioria das pessoas conhece o cantil / caneca que o pessoal do exército usa. Eu mesmo utilizei esse mesmo kit aqui para fazer um dos primeiros vídeos meus aqui da internet sobre purificação de água também. Mas vamos lá, vamos coletar a água aqui para a gente depois purificar. Água coletada. Vamos para a próxima etapa. A primeira forma de você ter uma água mais potável seria através do tratamento químico. Então, vamos começar falando aqui sobre as possibilidades. Você já deve ter ouvido falar daquela famosa pastilha ali de cloro, que seria clorinha, alguma coisa assim, né? Deixa eu colocar minha mochila aqui rapidinho. Tá, beleza. Aí. Você pode utilizar esse método e também você pode utilizar a famosa água sanitária. Isso não vai interferir muito no resultado, porque eles são basicamente a mesma coisa. Só que tem um pequeno detalhe. Você precisa necessariamente filtrar e depois usar o cloro. Se você olhar ali naquelas pastilhas ali atrás, está falando para você fazer essa junção. Filtragem e cloro. Por quê? Porque a junção do cloro com a matéria orgânica que tem na água, que está totalmente sem filtragem, ela cria um negócio chamado trielometano, que é um tipo de composto cancerígeno. E você não quer ter que, beber isso. Mas é muito importante deixar bem claro. Se você está numa situação de sobrevivência, só tem o cloro e não tem como filtrar a água, eu colocaria o cloro e beberia. Vai fazer o quê? É melhor assim do que não fazer. O que você não pode fazer é beber essa substância no seu dia a dia, porque você vai beber uma substância cancerígena por muito tempo. Outra coisa que eu faria, por exemplo, é se eu não tivesse nenhum método de purificação, estou morrendo de sede, encontrei uma água, numa situação de sobrevivência, eu beberia para sobreviver e chegar numa cidade e, se possível, fazer um tratamento depois, certo? Então essa é a forma que eu faria. Mas como que é a forma mais simples que eu vejo? Você sempre carrega com você, já que você está utilizando esse método químico, um vidrinho desse aqui com água sanitária. Você vai simplesmente pegar 1 litro d'água, que é basicamente o que tem aqui dentro, e vai pingar 2 gotinhas. Agora que a gente pingou 2 gotinhas, eu vou tampar o meu recipiente e vou esperar de 30 minutos a 1 hora. Para quem está numa caminhada, para quem está numa bike, pedalando ali, morrendo de sede, ter que esperar quase 1 hora para poder beber água não é uma coisa muito legal.
mas é uma solução aí, né? Isso pode acontecer. Só que é o seguinte, eu vou pegar um recipiente transparente só para mostrar como é que tá essa água para você agora. Peguei um vidrinho transparente, vou pegar aquela mesma água do jeitinho que eu peguei, eu não adulterei ela, e vou colocar aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com... Isso, vai dar certo, vai dar certo. Não está a água mais suja do mundo, mas com certeza não é uma água límpida, não é água transparente igual a água mineral que você está aí. Se você tivesse filtrado essa água, ela estaria pura. Então esse é o problema de você simplesmente jogar o clorinho, porque você também tem que algas, algumas outras matérias orgânicas que você não quer ingerir, que o cloro não resolve, tá? Mas tem um outro método que é até mais eficiente que esse aqui em relação de matar bactérias, vírus e coisas desse tipo. Vamos falar sobre ele. Chegou a hora de utilizar o método mais comum no Largados e Pelados e programas afins, que é o método da fervura. A fervura, ela é mais eficiente do que o cloro, porque ela mata vírus, bactéria, protozoários, até as formas mais resistentes que o cloro não resolve. Mas tem algum problema de fazer a fervura e tudo mais? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que ter uma forma de fazer fogo, mesmo que seja uma fogueira, mas aqui geralmente a gente utiliza um fogareiro. Segundo, ou você tem uma garrafa já de metal, ou você tem que ter um recipiente metálico para você fazer isso, certo? Certo. Então vamos colocar aqui, acender o nosso fogo. Outra coisa, esse kit aqui, que é o combo tradicional brasileiro, a caneca não suporta a mesma quantidade de água que a garrafa. Então você vai ter que fazer esse método pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Olha só, eu enchi o máximo que vai dar, que senão vai borbulhar e vai cair. E olha só. Ainda vou precisar ferver esse tanto de água para encher minha garrafa. Mas é um método, não é um método? Então vamos tentar colocar isso aqui. Você vai deixar fervendo por 5 minutos depois da fervura, certo? E aí vai eliminar a maioria dos vírus, protozoários, como eu já falei. Só que metais pesados e contaminações químicas, você não sabe o que pode acontecer quando você ferve o que está ali dentro. Você já viu aqueles programas químicos que o pessoal ferve as coisas e muda, o elemento químico muda? Isso pode acontecer. Você não sabe o que está presente nessa água quando você ferve. Então você está fazendo ali, sei lá, uma poção mágica. Então essa é uma desvantagem da fervura. Então é sempre interessante você fazer pelo menos uma pré-filtragem para tirar a matéria orgânica, o que você puder. O ideal é você coletar essa água aqui em nascentes e aí sim ferver. Ou coletar em nascentes e aí sim colocar o cloro. Certo? Que aí você diminui bastante a chance de estar com a contaminação química ou metais pesados ou coisas desse tipo. Essa é uma solução interessante, funciona, mas eu acho que tem coisa mais moderna em 2022, não é mesmo? Lembra que eu falei da dificuldade quando você usa o cloro e você tem que esperar de meia hora até 1 hora para poder beber? Imagina quanto tempo você vai demorar para esperar essa água que você ferveu esfriar e ficar realmente fresquinha para você poder beber. Então é outro problema aí que, por exemplo, ciclista, pessoal da corrida, da caminhada, não vai gostar muito. Mas existem soluções. Hoje em dia você vai encontrar no mercado alguns filtros modernos de ultrafiltragem, que utiliza ali, por exemplo, aqui a Stone Water, utiliza a membrana de 0,01 microns. O que isso significa, Nilo? Que ele consegue filtrar partículas muito pequenas, até alguns vírus, para você ter uma ideia. Além de você tirar, através dessa membrana, algas, protozoários, vírus, bactérias, produtos químicos, medicamentos que pode ter na água, contaminação por agrotóxicos, um monte de coisa que pode ser reduzida através dessa membrana. Essa membrana elimina 99,99% dos vírus, bactérias, protozoários e coisas desse tipo, até algas. Então isso é muito interessante porque é muito fácil de usar. Quer ver? Olha o que você precisa, a dificuldade que é você usar uma garrafa dessa. E agora eu vou coletar água naquele mesmo local que eu coletei aquela outra água que deu aquele trabalhão para purificar. Só que dessa vez eu vou usar uma Stone Water. E dessa vez é só beber. Mas vamos conversar sobre isso aqui. Só que essa não é a única vantagem, né, de ser fácil ali, de ter essa membrana, porque você conhece aquele filtro Sawyer, que também tem essa membrana. Só que essa garrafa aqui, ela filtra até 1.500 litros. Ou seja, imagina se você fosse comprar 500 ml, aquela garrafinha de água mineral,
você teria ali 3.000 garrafinhas a menos jogada por aí, né, através disso aqui, e você também gastaria pouco dinheiro. Exemplo, lá em casa a gente pega água da cachoeira, certo? E aí a gente precisa comprar água mineral para ter certeza que tem uma água boa, aquela água de garrafão e tal. Agora não precisa mais, eu posso pegar água direto. Mas Nilo, eu conheço o Sawyer, que tem essa mesma membrana, e ele dura não sei quantos lá litros de água. Sim, só que ele dura porque ele tem apenas a membrana e ele não tem a primeira fase desse filtro, porque esse filtro é um filtro de 2 fases. A primeira fase é composta de carvão ativado e prata coloidal. O carvão ativado já é mundialmente famoso por absorver toxinas, produtos químicos, vírus, bactérias, um monte de coisa. Depois disso ele passa pela membrana e aí sim fica 99,9% livre de vírus, bactérias, protozoários, etc. Só que ele tem esse carvão ativado com prata coloidal que não deixa você proliferar bactérias dentro do seu filtro e nem outro tipo de problema que você pode ter ali. O Sawyer não tem isso. Então saiba, o Sawyer ele aguenta aquilo lá, a membrana, mas ele pode estar completamente contaminado porque você usou água ali dentro, você colocou um monte de contaminantes ali e esses contaminantes podem estar proliferando, já que isso não acontece. E se você quiser continuar utilizando esse filtro da mesma forma que você utiliza o Sawyer, você pode aí ter quase água infinita. Mas eu recomendo você substituir o filtro para ter essa vantagem aí da parte do carvão ativado, da prata coloidal. E você não precisa comprar a garrafa inteira, eles vendem só o refil, isso é bastante interessante. Mas temos algumas dicas interessantes também de como utilizar essa garrafa de forma mais eficiente e algumas coisinhas, alguns bônus que eu vou falar para vocês agora. Algumas informações em relação à garrafa Stonewater. A primeira delas é que a garrafa é feita de tritã, ou seja, é um material extremamente resistente. Se você pegar ele e bater assim, ó, eu não vou arranhar minha garrafa. Você quer ver esse desastre? A pessoa tentando destruir, depois você assiste o vídeo lá no canal Sobrevivencialismo, eles mostraram essa garrafa lá e eles tentaram de tudo destruir e não conseguiram. Então, a garrafa é extremamente resistente, mas eu não vou arranhar a minha porque ela é tão bonitinha, certo? Beleza. Então você pode ir para as aventuras, fazer o que você precisar fazer sem medo de perder sua garrafa. A segunda coisa é o seguinte, ela vem a garrafa, um filtro, tá? Aquele filtro duplo lá de dois estágios. Ela vem uma seringa para você fazer uma lavagem, mas tem uma dica importante dela. E tem um canudo que serve para algumas funções que eu vou mostrar para vocês. A primeira dica que eu vou dar é o seguinte, comprou sua garrafa, abriu, coloca o filtro nela, pega uma água limpa, como essa que você está vendo aqui, ó, coloca na sua seringa. Vem aqui no bico, certo? Esse bico aqui é um silicone cirúrgico, não deixa proliferar, é todo chique. Você vai pegar aí, ó, vai inserir a água de cima para baixo. Lógico, a água que sair aqui embaixo, você vai descartar, tá? Isso serve meio que para ativar a membrana e na hora que você for tentar tomar água aqui, a água vai sair melhor, o fluxo vai ser melhor, beleza? Essa é uma dica muito importante. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, muito importante, é o seguinte. Se a água tá fácil de sair, é porque não está filtrando. Eu não estou falando da garrafa, que isso não vai acontecer. Muita gente às vezes estranha quando vai tomar e fala, nossa, eu tenho que fazer uma certa força para a água vir. Normal, porque senão não filtra. Se passa muito rápido, porque não está filtrando. Tem uma membrana, lembra, membrana de 0,01 microns. É ali que a água está passando. Então tem esse probleminha e essa dificuldade. Mas o que você pode fazer? Você pode retirar a água utilizando essa seringa aqui de dentro e depois colocar na garrafa para utilizar ela sem grandes problemas. Eu vou mostrar como fazer. Outra coisa importante é o seguinte, tudo que você precisa sugar, você precisa que ar entre no lugar para a água subir, certo? Quando eu encho aqui de água e puxo, aqui em cima tem uma pequena abertura, um suspiro para o ar entrar enquanto a água sai. Então muitas vezes você vai ver alguma gotinha, alguma coisa vazando aqui, se você deixar aberto e fazer assim, nossa, minha garrafa estava vazando. Não, é o suspiro necessário, porque o ar precisa entrar para a água sair, senão não sairia água, beleza? Beleza, agora é o seguinte, eu vou mostrar como utilizar essa garrafa, vou pegar uma água bem suja e a gente vai fazer o teste aqui ao vivaço. Nós vamos partir agora para a ignorância e fazer um teste que você não deve fazer. Essa é uma dica, tá? Não coloque lama dentro da sua garrafa, porque com vários detritos ali, como é um filtro com 0,01 micron, aquilo vai tudo tampar ali e você vai ficar sem
sem o seu filtro. Então o ideal é sempre você procurar a água mais límpida e mais clara possível. É óbvio, aqui é um teste extremo para a gente ver como é que a coisa funciona. Outra coisa interessante é o seguinte, essa marca é uma marca brasileira, foi inventada por brasileiros, pensado pra gente. E é o seguinte, quando eu falei que ela aguenta 1.500 litros, isso é em relação àquele primeiro estágio, que é o carvão e a prata coloidal. Se você confia no Sawyer, que ele aguenta aquelas milhares de toneladas de litros e águas e águas e águas, esse vai continuar funcionando da mesma forma, só você vai perder a garantia dessa primeira filtragem do carvão e da prata, beleza? Beleza, agora vamos lá fazer esse teste maluco. Lembrando que quando você substituir o seu filtro, você deve fazer aquela lavagem que eu falei inicial sempre, tá? Acho que dá pra ver aqui o chocolatinho que a gente vai usar. Eu vou colocar bem de leve para não ir à terra do fundo. Agora eu preciso dar uma limpadinha nisso aqui, só pra gente poder ver o resultado. Só um segundo. Beleza. Se eu simplesmente beber, vocês não vão enxergar nada. Então eu vou usar a seringa para coletar água e colocar no potinho para a gente ver como é que sai. Da forma que a água deve ser, incolor. Mesmo saindo daquela água muito suja. Só a título de curiosidade de comparação, essa é a diferença de você ter um bom filtro. Mas duas formas interessantes de você utilizar a sua Stone Water. A primeira delas é o seguinte, imagina que você tem uma poça muito rasa de água ali, não tem como coletar com a garrafa. O que você pode fazer? É raro isso acontecer? É, mas você pode simplesmente vir aqui, ó, se eu conseguir, e beber direto da poça. Outra forma é o seguinte, tá vendo esse canudinho que vem dentro da caixa da Stone Water? Você pode tirar o seu filtro, colocar esse canudo no lugar do filtro e utilizar a sua garrafa, que é top, para beber água que já seja água mineral, já seja uma água filtrada, ou que você queira usar suco. Eu não recomendo colocar coisas assim com gosto dentro de garrafa, eu não gosto muito. Não vai dar muito problema, porque essa garrafa é muito boa, não vai deixar cheiro. Mas é uma forma de você utilizar no seu dia a dia também, no seu trabalho, você gosta de pegar uma garrafinha, lá na sua academia tem um filtro legal que você confia, então vai lá, enche de água geladinha e bebe diretamente sem você estar gastando a capacidade do seu filtro, isso também é legal. Essa garrafa ela tem a capacidade de 750 ml sem o filtro, com o filtro vai 600 ml porque tem um espaço do filtro ali, isso é meio óbvio, né? Outra coisa interessante é o seguinte, eu não tenho como fazer um teste bioquímico aqui e mostrar para você. Mas todos os testes que foram necessários para a garrafa ser homologada e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição para você conferir e ver que realmente a coisa é bem feita, top e é brasileiro. Vamos motivar os brasileiros a fazer esse tipo de equipamento incrível para a gente, que a gente sempre reclamou que nunca teve aqui no Brasil, hein? Se você se interessou pela garrafa, você já sabe, né? Os links estão aqui na descrição para você comprar um produto que eu acho que é interessante para você e ainda pode ganhar um desconto utilizando o nosso cupom OUTDOORS, você ajuda a gente também. E é um equipamento que eu já testei, que eu aprovo, que eu sei que é bom e por isso eu trago para vocês. E você sabe, os nossos parceiros são todos produtos que eu sempre quis ter, que eu acho que são muito úteis e aí eu vou atrás dos nossos parceiros. E não ao contrário, ninguém vem e me pede para mostrar aqui e eu mostro qualquer coisa. Então eu confio e por isso eu indico para vocês, certo? Gostou do vídeo? Deixa aquela curtida aí porque tem muitas dicas legais. Se inscreve no canal aqui se você não tiver inscrito, ó, aqui do lado da minha cabeça tem uma forma de você se inscrever aqui, beleza? E aqui embaixo tem um vídeo muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Te vejo nos próximos. Tchau!